Vamos falar agora então sobre o fator masculino de infertilidade. A gente está aqui com o Dr. Fernando, que responde as nossas dúvidas. Doutor, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, obrigado vocês pelo convite. Doutor, qual o papel do homem aí na infertilidade conjugal? Que normalmente a gente fala, né, sobre a mulher e é menos comum falar sobre o homem, mas também tem as suas causas aí. Sim, toda vez que um casal vai ao consultório para investigar por que não estão conseguindo ter seu filho, a gente sabe que pelo menos 40% das vezes esse fator isolado vai ser o fator masculino o responsável. E em 20% das vezes o homem apresenta alguma dificuldade e a mulher também. Então o homem vai estar envolvido entre 40% até 60% das vezes, alguma alteração dele que está dificultando esse casal de ter o filho, né? Quais as causas mais comuns dos homens não conseguirem ter filhos? Olha, são várias causas, né? Mas a mais conhecida é a varicocele, que é a presença de varizes, né, no testículo, como aquelas varizes que você tem nos membros inferiores. Essa varize no testículo, ela aumenta a temperatura do testículo e ocorre uma diminuição da produção de espermatozoides. E isso vai levar esse casal a ter dificuldade a ter filho, né? Existe uma idade mais comum para o homem para apresentar esses problemas, não? Olha, claro que a varicocele, quanto antes você descobrir, desde o adolescente já pode ter essa varicocele. E corrigir isto, você vai evitar que ele vá ter problemas futuros, né? Mas a faixa que ele acaba descobrindo é quando tem filho, porque muitas vezes tenta ter o filho, né? Porque isso é assintomático, na boa parte das vezes não tem dor. Só está lá, ele está aumentando a temperatura e não vai causar outros problemas para ele. Quando quer ter o filho, que descobre que teve a dificuldade, né? E teriam muitos outros fatores, né? Esse é um fator. Até os hábitos de vida, o sedentarismo, o tabagismo, a obesidade, são fatores que levam à diminuição, né? E tem doenças que podem levar, alterações de hormônio, alterações genéticas, então são até infecções, aquela história da cachumba que a criança tinha na infância e desceu para o testículo, isso pode deixar essa pessoa infértil, né? Mas isoladamente o fator mais comum é a varicocele. Bom, a gente sempre fala assim que a mulher tem uma idade ideal para ter filhos, né? Para homem não tem isso, doutor? Claro que a idade do homem também tem influência. A gente sabe nos últimos estudos que tem mostrado que depois dos 50 ocorre algumas alterações dele por parte genética do homem que podem aumentar algumas doenças, como principalmente a incidência de autismo nos filhos gerados por esses pais de mais de 50. Então, sempre que possível, tentar engravidar mais cedo, né? Mas não é assim uma taxa absurda, né, de alta. Bom, e homens que fizeram vasectomia e de repente se arrependeram, eles conseguem reverter, podem ter filhos? Sim, é possível, né? Ele poderia ter filho de duas formas depois da vasectomia. Um seria fazendo a reversão da vasectomia, fazer aquela cirurgia que você religa. Só que essa cirurgia, ela tem uma melhor chance de sucesso quando feito até 10 anos da vasectomia. Passou disso, o ideal é que ele faça uma fertilização in vitro, em que você vai lá no testículo, retira os espermatozoides, fertiliza o óvulo fora e aí depois coloca o embrião já fecundado intraútero, né? Esse teriam chances melhores de gravidez, mas de uma forma ou outra acaba conseguindo. É muito comum essa busca, doutor, nos consultórios hoje, não? Sim, hoje em dia cada vez mais. A gente quase que semanalmente está atendendo pessoas procurando a gente por arrependimento de vasectomia. Então a gente diz, é importante que pensem bem antes de fazer a vasectomia, né? Pensando já lá na frente. E uma outra forma seria que se tiver uma oportunidade, pode congelar o sêmen dele, deixar congelado e aí ele tem uma amostra lá. E se arrepender, não vai precisar passar por um processo cirúrgico e as chances são melhores se ele deixar guardado esse espermatozoide lá. Esses dias a gente conversou aqui também sobre o congelamento de óvulos, é muito interessante, né? Para quem quer deixar a maternidade para o futuro, a paternidade também para o momento futuro, para não ter arrependimento, né, doutor? É incrível isso. Bom, e qual o principal exame que os homens têm que fazer, assim, para detectar se tem alguma alteração ou não? O principal exame, o primeiro exame seria o espermograma. Esse espermograma, ele tem que ser feito, de preferência, em uma clínica de reprodução humana, porque ele vai avaliar algumas coisas mais específicas, como motilidade,
as formas desses espermatozoides, quantidade, e vai fazer até testes para já saber o que tratamento pode se ter caso ele tenha uma alteração. Então, é importante você procurar um serviço de referência nessa área que você acaba tendo um espermograma de melhor resultado. A gente até colocou algumas imagens ali do espermograma. E tem mais algum outro exame, doutor? Sim. Uma vez que esse espermograma der alterado, você tem vários exames. Tem exames que podem ser feitos no sêmen, como, por exemplo, a gente faz aqui no nosso laboratório um exame chamado teste de fragmentação de DNA do espermatozoide, que quando o espermatozoide ele acaba tendo essa lesão no DNA do espermatozoide, ele libera essa fragmentação no sêmen, e isso tem menor taxa de gravidez, maior taxa de aborto. Então, são coisas que você pode investigar. Por exemplo, outro exame que pode ser feito é ultrassom, dosagens hormonais, né? Então, vários exames. Dependendo do que você tem alterado, você vai direcionar o que você vai pesquisar. E tratamentos para essas alterações? Tem várias opções também? Tem. Claro que você sempre tenta tratar clinicamente, né? Se der para tratar com medicamento, com vitamina, com antioxidantes, melhor, né? Algumas vezes vai ter que ir para cirurgia, por exemplo, a varicocele é corrigida com cirurgia, tipo a cirurgia de varizes, que ele tira os vasos que estão dilatados. Mas a gente sabe que boa parte das vezes não vai ter resultado essa correção. Aí, esse casal vai precisar ir para a reprodução assistida, que seria fazer ou uma inseminação ou uma fertilização in vitro. Tá? O que é a diferença de um e de outro, né? A inseminação, você indica para aquele casal que tem alteração leve no espermograma. Por exemplo, o número normal de espermatozoides é 15 milhões, e uma motilidade de 32 milhões. Digamos que um homem tenha 10 milhões de espermatozoides, nesse caso, a inseminação vai ajudar ele, porque no laboratório você centrifuga, prepara esse sêmen e coloca dentro do útero no dia que está ovulando, né? Já a fertilização in vitro, que é a outra técnica, é para aquele casal que tem abaixo de 5 milhões de espermatozoides. Isso aí, se você tentar naturalmente ou com inseminação, não vai conseguir. Aí você tem que fazer o quê? Tirar o óvulo, o homem coleta o sêmen, fertiliza fora e coloca já o embrião pronto dentro do útero da mulher. Ou seja, depende de uma avaliação ali da Exato. situação. Então, cada caso, você vai indicar o tratamento seu tratamento específico. Daí, doutor, você falou de exames, falou dos tratamentos, e tudo isso é feito aqui em Cascavel? Sim. Nós temos a nossa clínica, né, que faz a avaliação clínica, e a gente tem o laboratório do Hospital Gênesis, que é onde fica o Centro de Reprodução Humana Gênesis. Então, esse laboratório foi fundado por mim e pela doutora Cristiane, e a gente tem ele para dar suporte nos tratamentos que a gente precisa. Inclusive, a clínica é a Ginofert, tá, gente? Que a gente está falando aqui. Eu soube que o doutor e a doutora vão começar a atender em Foz do Iguaçu também. Mas eu queria, temos imagens, essas são aqui de Cascavel, mas daqui a pouco você que é de Foz do Iguaçu, a gente tem uma audiência incrível em Foz também e quer buscar por esses tratamentos, também terá a oportunidade, né, de ser atendido pelo doutor Fernando e pela doutora Cris lá. Isso. Nós atendemos em Foz já há algum tempo, mas a gente, lá você faz a primeira avaliação, né, a primeira consulta, e aí depois, quando ele necessitar de fazer o tratamento, aí ele vem aqui para Cascavel, que é onde nós temos o nosso centro de reprodução humana aqui. Então, os tratamentos são feitos aqui. Os exames consegue fazer em Foz também ou faz aqui, doutor? Os exames de laboratório ele consegue fazer lá. Esse espermograma mais específico, quando possível, se ele vier fazer aqui, ele vai ter vai ter mais dados para ajudar o tratamento dele, né? Eu quero pedir para colocarem novamente. Já está as imagens aí no ar. E, doutor, fala um pouquinho da Ginofert aqui em Cascavel. Às vezes as pessoas já passaram várias vezes lá na frente, não sabem exatamente, né, que tipo de tratamento, de possibilidade que tem aí para poder ter filhos se tem alguma dificuldade. A Ginofert é composta por mim, pela doutora Cristiane, né? Nós estamos já lá nessa área há mais de 20 anos. E a gente realiza todos os tratamentos em reprodução humana que são possíveis, desde fertilização in vitro, inseminação, estudos genéticos para ver se esses embriões vão ter algum problema ou não. Que a gente tem parcerias com laboratórios de grandes centros e até de fora do país, que existem algumas alterações que você precisa mandar esse material para fora. E a gente tem esse suporte que a gente trouxe, montou aqui para tentar resolver
as dificuldades que a gente tem na nossa cidade, né? É isso aí, tem muitas possibilidades. O telefone e o endereço para você de casa, ó, tá na tela, tá Ginofert, então, com inúmeros tratamentos e possibilidades. Para vocês, doutor, obrigada pela presença, venha mais vezes, Eu tá? que agradeço e obrigado pela oportunidade.